O mês de agosto chegou e junto com ele chegou a campanha do Agosto Lilás. No Agosto Lilás, visamos conscientizar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Infelizmente, sabemos que esse número é cada vez maior com o passar dos anos. E hoje estamos aqui com a Natane. Ela é escrivã da Polícia Civil da Mulher de Pará de Minas. Bom dia, Natane. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui na delegacia. Natane, quais são os tipos de violência doméstica? A violência doméstica, são 5 tipos que existem. A violência física, a violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual e violência moral. A violência física está relacionada à agressão física, né? Lesão corporal, que é a mais comum. Também tem a violência psicológica, que é quando o agressor causa algum dano emocional nessa mulher, né? Geralmente ameaça, constrangimento. A violência sexual, que está relacionada aos crimes de natureza sexuais. A violência moral, que está relacionada aos crimes de injúria, de calúnia, difamação. E a violência patrimonial, que é o dano causado na área patrimonial. Quebra algum objeto, algum documento. São geralmente esses 5 tipos. E quando a mulher é vítima, sem ser da violência doméstica, né, dos outros tipos de violência que você citou, é comum ela observar, é comum ela se atentar à violência que ela está sofrendo? Muitas vezes não. Geralmente, quando a violência é física, essa mulher ela tem até uma consciência de que ela está sofrendo uma violência. Às vezes, né, quando a gente fala em violência doméstica, não é tão simples, tem muitos fatores envolvidos, tem a questão psicológica, às vezes a gente trata também de uma dependência emocional, de uma dependência financeira, então não é... Quebrar o ciclo da violência é muito difícil. Então, assim, a primeira coisa é realmente isso, a pessoa ter noção, ela ter essa compreensão de que ela está numa situação de violência. Muitas vezes ela não tem, principalmente quando se fala em violência psicológica. Geralmente, a violência doméstica ela tem 3 fases. Antes de chegar na fase da agressão, realmente... Começa essas outras fases, que são uma humilhação, começa com xingamentos, né, injúria, o agressor costuma xingar ela, humilhar, minar a autoestima dessa mulher, ao ponto de que ela fica fragilizada, cada vez mais fragilizada, e aí muitas vezes ela fala assim, não, ele nunca me bateu, mas a violência doméstica não é só a agressão física, né, o bater. Ela está relacionada a outras coisas, igual a violência patrimonial. Às vezes, esse agressor ele não deixa ela ter contato com a renda dela, não deixa ela ter uma fonte de renda, ou então blinda ela de ter acesso a alguma renda. Então, assim, é muito difícil quando se fala em violência doméstica, a mulher ter essa consciência quando se trata de um outro tipo de violência, senão a violência física. Porque a violência física, né, a agressão é o mais comum, o mais conhecido. Mas a violência psicológica, principalmente a violência psicológica e a moral, às vezes essa mulher ela não consegue identificar inicialmente. Por isso que é muito importante a informação, difundir cada vez mais que existem outros tipos de violência, igual atualmente mesmo tem a perseguição, é um tipo de violência muito comum atualmente, e muitas vezes a mulher não sabe que ela está sofrendo isso, às vezes até o homem não tem a noção de que ele está cometendo um tipo de violência, que é a perseguição costuma ser assim, às vezes a mulher termina um relacionamento, esse homem não aceita, e aí fica perseguindo ela, aparece no trabalho, aparece em qualquer lugar que ela vai, em qualquer lugar que ela frequenta. Então, e às vezes a pessoa os envolvidos eles não percebem que é uma situação de violência, a mulher ela não consegue perceber, por isso que é importante a informação, essas campanhas, para levar mais informação para as vítimas terem consciência, entenderem que podem estar numa situação de violência doméstica. Então, a mais sofrida é a física, né? Na realidade, a mais sofrida atualmente, aqui falando na nossa região, a região de Pará de Minas, a regional de Pará de Minas, São Gonçalo do Pará e as cidades ao redor, é a psicológica, que é a ameaça. O principal crime que a gente lida aqui hoje em dia é a ameaça. E em seguida vem vias de fato e lesão corporal, que é a violência física. Mas aqui na nossa região é mais ameaça mesmo, que geralmente acontece nesses casos que a vítima termina o relacionamento, o agressor ele não aceita, então começa a proferir ameaça, intimidar, perseguir também. Então é a mais comum nossa aqui na região,
tem sido a violência psicológica. Mas infelizmente, né, nem todas conseguem enxergar isso, né? Sim, infelizmente não. As vítimas, muitas vezes ela não consegue perceber que ela está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de violência doméstica. E quando acontece aí, né, violência, a mulher consegue enxergar a situação, ela tem que procurar diretamente a delegacia de polícia. Se tiver aí na delegacia especializada, ela tem que procurar diretamente a delegacia especializada? Sim, numa situação de violência, a vítima tem que procurar a polícia, seja ela polícia civil, seja a polícia militar. Se for uma situação de flagrante delito, de uma violência que acabou de acontecer, por exemplo, essa vítima acabou de ser agredida, o ideal é que ela ligue 190 para a polícia militar, faz aquele primeiro atendimento e realiza a prisão desse agressor. Então, assim, se é uma violência que está acontecendo naquele momento, o ideal é ligar no 190, se for uma situação de risco de vida, é ligar 190 para que seja atendida pela polícia militar. A polícia militar faça a prisão desse agressor e traga aqui para a polícia civil, porque a militar ela atende, mas ela traz aqui para a gente. A vítima também ela pode procurar atendimento médico, caso ocorreu a violência, não conseguiu localizar o autor, a polícia militar foi no local, às vezes não conseguiu localizar o autor naquela hora, ela sempre procura também um atendimento médico hospitalar, né? Ela pode comparecer numa UPA, em caso de lesões, né? Até para viabilizar um exame de corpo de delito e procurar a delegacia. Então, assim, ela tem essas duas opções, procurar a polícia militar, no caso de flagrante, no caso de uma violência acontecendo ali em tempo real, com risco de morte, ela ligar o 190, mas ela também pode vir à delegacia, caso, por exemplo, for uma violência que na hora não houve acionamento da polícia militar, ou então na hora ela não quis tomar alguma providência, mas ela quis depois, por exemplo, durante uma discussão, ele ameaçou de morte. Se não foi acionada a polícia militar, ela pode comparecer na delegacia, por exemplo, no outro dia. É muito comum acontecer isso. Às vezes acontece a violência num dia e a pessoa procura a polícia no outro dia. Então ela pode sempre procurar uma delegacia. Não precisa ser uma delegacia especializada, porque não existem delegacias especializadas em todas as cidades. Então ela procurar uma delegacia de polícia, ela vai ter o atendimento normal, um atendimento que encontra em qualquer delegacia de polícia, e se tiver na cidade onde ela reside uma delegacia especializada, ela pode procurar essa delegacia. Aqui na Regional de Pará de Minas, São Gonçalo do Pará, por exemplo, ela não tem uma delegacia especializada, mas ela tem uma delegacia. Então essa vítima ela pode comparecer na delegacia de polícia de São Gonçalo, que ela vai ser atendida. Caso essa violência ocorra, por exemplo, em Pará de Minas, a vítima pode vir até aqui, a delegacia de polícia, que aqui dentro da regional ela tem a delegacia especializada de atendimento à mulher. Mas assim, o atendimento pela polícia civil, ele existe independente se tiver ou não uma delegacia especializada na cidade. Então assim, sempre procurar a polícia, seja a militar, seja civil. Uhum. E quando, né, a vítima procura a polícia, presta a queixa, ela é obrigada a sair da residência? Não, na realidade, a vítima de violência doméstica, ela é considerada uma pessoa vulnerável. Então, quando acontece uma situação de violência, ela procura a polícia, ela tem a opção de requerer medidas protetivas de urgência. Se essa vítima ela faz essa opção de querer essas medidas protetivas, uma das medidas protetivas que existem é o afastamento do lar do agressor. Então ela pode vir à delegacia e falar, olha, eu quero medida protetiva, eu não quero contato com ele, e inclusive eu quero que ele deixe a residência. Porque a gente sabe que muitas vezes tem uma residência, uma casa, às vezes a vítima não tem para onde ir, às vezes essa vítima ela não tem uma fonte de renda, tem filhos, então ela está numa situação mais vulnerável do que o agressor. Então ela pode pedir que seja concedido para ela medida protetiva para que o agressor saia do lar. Mas essa vítima também ela pode sair, às vezes a própria mulher fala, não, eu tenho casa da minha família, eu acho que vou estar mais seguro na casa da minha família, ela também pode sair, não tem problema. Mas se ela não tem local para onde ir, ela prefere ficar na residência, ela pode fazer esse pedido de medida protetiva, ele vai ser encaminhado ao juiz, e o juiz, decidindo, o oficial de justiça vai até o local e intima os dois, né, e determina o afastamento do lar do agressor. Uhum. E, né, caso aí seja deferidas medidas protetivas, e mesmo assim o agressor continua fazendo ameaças, continua com a violência, o que a mulher deve fazer? Qual que é o próximo passo?
É procurar a delegacia, procurar a polícia, né? Se for, como eu já falei antes, se for um caso de flagrante, uma violência ali na hora, real, imediata, ela pode ligar para o 190 e, em outros casos, ela pode procurar a delegacia de polícia. Ela tem que comunicar que essa violência ela continua, ela tem que comunicar à polícia para que sejam tomadas as medidas cabíveis, porque, por exemplo, o descumprimento de medida protetiva também é crime. Então, muitas vezes ela tem a decisão, ele foi intimado e ele continua indo na casa. Essa vítima ela pode ligar 190 e a prisão é realizada imediatamente desse agressor que só de estar no local estaria descumprindo uma determinação judicial, estaria descumprindo cometendo um crime. Então, assim, o ideal é sempre comunicar à polícia, porque a polícia tem que ter essa noção de que essa situação de violência ela está permanecendo para ele poder tomar as providências cabíveis, às vezes um pedido de prisão. Então, é sempre comunicar à polícia. Então, o que não pode é ficar calada, né? Exatamente. Ficar calada e continuar a vida como se nada tivesse acontecendo. Às vezes as vítimas ficam um pouco receosas de ficar vindo na delegacia, mas assim, numa situação de violência, procura a polícia, porque o ideal é que a gente sempre tenha todas as informações, tenha ciência de tudo que está acontecendo, porque às vezes é como uma pessoa, a vítima vir depois de muito tempo e falar, mas ele continuou me perseguindo, só que ela não comunicou antes à polícia. Então, para evitar, né, que seja desencadeada alguma coisa pior, é sempre importante a vítima comunicar à polícia, a polícia ter ciência de que essa situação de violência ela está contínua. E quais os serviços de saúde e assistência social podem ser acionados em caso da violência doméstica? A vítima, ela sempre pode comparecer a uma unidade de atendimento de saúde, né, em caso de violência, uma UBS, na UPA, no hospital, ela vai ser atendida. Atualmente, a vítima de violência doméstica, ela tem prioridade de atendimento, então, essa mulher, ela pode chegar e falar, olha, eu fui vítima de violência doméstica, porque existe essa prioridade. Então, assim, no caso de uma violência física, o ideal realmente é sempre procurar o atendimento médico, até porque quando ela tem um atendimento médico, o médico ele faz ali uma ficha de atendimento e ele fornece essa ficha para a mulher, essa mulher traz a ficha na delegacia e a gente faz o exame de corpo de delito. Ela também pode procurar o CREAS, o CRAS. O CREAS ele tem feito bastante um acompanhamento com as vítimas, ele pode fazer um encaminhamento para um atendimento psicológico, pode lá mesmo, tem os assistentes sociais que fazem um acompanhamento, né, pós situação de violência, que principalmente é muito importante, porque a gente sabe que às vezes essa violência ela permanece e às vezes a vítima ela não consegue sair desse ciclo de violência, então é muito importante o atendimento psicológico, o atendimento social. Então procurar o CREAS ou o CRAS também, eles atendem. Geralmente, aqui na regional, inclusive, o CREAS é comunicado das medidas protetivas deferidas, então eles já fazem um acompanhamento com a vítima. Então, tá todo mundo aí, né, juntos, né, para proteger as mulheres que são vítimas de violência. E igual, né, a Tayane disse, o importante é que não se cale, gente. Nós estamos aí nesse mês de conscientização, mas não só no mês de agosto, isso deve ser lembrado, né, mas durante todo o ano, a mulher não pode ser vítima de violência, não vamos nos calar, vamos nos posicionar e vamos procurar as ajudas necessárias na Polícia Civil, no pronto atendimento, no CRAS, no CREAS. Onde a gente tem essa abertura, nós temos que procurar. Muito obrigada, viu, Natana? Obrigada a vocês. Que a Polícia Civil, né, tá aí fazendo um ótimo trabalho, prevenindo. E é isso, pessoal. Muito obrigada.